Boa noite, bem-vindos por aqui. Olá, oi Dulce, Dalva. Vamos mais uma noite, mais uma roda chegando, trazendo a nossa presença, o nosso coração, trazendo a nossa respiração para cá, para esse nosso momento de reflexão, de meditação, para mais um pouquinho da nossa caminhada nesse ciclo por aqui, nas nossas reflexões sobre o nosso campo energético, né? Sobre a gestão da nossa energia pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre como essa nossa energia emocional influencia o nosso corpo físico. Certo? Como a nossa energia emocional influencia o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, né? O nosso corpo, ele não é só um organismo vivo, né? Um organismo vivo, ele é um espelho do nosso mundo emocional, né? O nosso corpo físico é um espelho do nosso mundo emocional. Isso faz sentido de alguma forma para vocês? O quanto as nossas emoções, né, o nosso estado emocional, a nossa energia emocional, ela impacta profundamente e diretamente no nosso corpo físico. Né? O que o corpo carrega, né? Como é que tem um ditado que diz, né? O que a alma cala, o corpo sente. E quantas vezes alguns sintomas, algumas sensações que nós temos estão ligadas diretamente com as nossas emoções. Sabe, muitas vezes aquele aperto no peito que a gente sente e às vezes na hora a gente não percebe, pode ser ali uma tristeza que a gente ignorou. Às vezes uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca muito forte. Pode ser o peso de responsabilidades que a gente não está dividindo. Então a gente está muito sobrecarregado, não está dividindo, então começa a pesar a cabeça, né? Enxaqueca. Às vezes uma dor nas costas que surge por sustentar muitas coisas sozinho. É o nosso corpo dando sinais de que o nosso campo emocional talvez não esteja bem. São sinais, né? São pedidos de cuidado. Às vezes, um peso nas pernas. Pode ser a sensação de que algo está preso e a gente não está conseguindo caminhar. Tem alguns autores que falam sobre essa ligação, né? Essa conexão que existe entre as nossas emoções e o nosso corpo físico. Até a medicina hoje ela reconhece isso, que as nossas emoções são diretamente ligadas com o nosso corpo físico. Né? As nossas experiências emocionais, quando elas não são bem digeridas, elas vão se instalar no nosso corpo físico como sintomas. É uma coisa até natural, perceba, né? Também quando você está sentindo alegria, quando você está no estado de amor, como o seu corpo fica? Perceba, geralmente ele fica sem dor nenhuma, ele fica mais disposto, você tem mais energia, mais disponibilidade para fazer as coisas. Então, os sentimentos, eles influenciam também nas nossas sensações, no nosso corpo físico. E se a gente começa a ignorar as nossas emoções, se a gente não dá atenção para as nossas emoções, isso vai se acumulando no nosso corpo. Vai se acumulando e vai gerando tensões, vai gerando dores crônicas. Alguém falou que a gente fica até mais bonita, sim, quando a gente está sentindo alegria, amor, a nossa pele muda, né? O nosso humor muda, né? Nós nos iluminamos com alegria, com amor, com gentileza.
E quando a gente tem sentimentos mais densos, né, tristeza, raiva, o nosso corpo também nos mostra através de sinais. E faz parte da vida sentir, né? Sentir amor, sentir tristeza, sentir alegria, sentir medo. Tudo isso faz parte. O que nós precisamos olhar é se a gente está dando um lugar para isso, se a gente está permitindo nomear essas emoções, trabalhar essas emoções para que elas não fiquem estagnadas no nosso corpo e se transformem em sintomas e até numa possível doença. Porque quando a gente está com alguma coisa estagnada, né, muita tristeza estagnada, muita raiva estagnada, a raiva ela não se estagna muito, né? A raiva a gente coloca para fora. Mas perceba que o corpo começa a trazer alguns pequenos sintomas. E se a gente começar a ignorar também os pequenos sintomas, eles vão se transformando muitas vezes em grandes situações. Então a gente pode fazer o nosso caminho de autoconhecimento, a gente pode olhar para isso, né, com algumas ferramentas. A meditação, respiração consciente, atividade física, yoga para quem gosta, dança, terapia, treinamentos de autoconhecimento, tudo isso nos ajuda a liberar e a olhar para as nossas emoções, para que elas não se somatizem no nosso corpo. Tem um livro que chama O Despertar, eu até marquei o nome dele aqui para eu não errar, O Despertar do Tigre. Nesse livro, o autor, ele explica, né, resumidamente eu vou trazer aqui, ele explica que ele compara com os animais. Os animais, quando eles passam por situações de estresse, né, de medo, de alguma situação de estresse, eles fecham o esfíncter e ficam ali meio que congelados. Só que quando aquela situação passa, eles soltam, eles não seguram no corpo, então eles seguem a vida deles sem gerar traumas. E a diferença para nós, seres humanos, é que a gente muitas vezes não solta, né? A gente muitas vezes congela por uma situação de medo, ou a gente se entristece por uma situação de raiva, ou guarda o estresse no corpo e a gente não libera isso. A gente não fala sobre isso, a gente não dá um lugar para isso, a gente coloca às vezes debaixo do tapete. E isso vai se acumulando no nosso corpo, isso vai enfraquecendo a vitalidade do nosso corpo e se transforma numa doença. O nome do livro é O Despertar do Tigre. Ele explica muito bem como que o nosso corpo adoece, porque a gente vai guardando os traumas, a gente sente alguma coisa ali naquele momento e quando passa aquela situação a gente continua guardando aquela memória, a gente não libera. E as formas de liberar isso é respiração consciente, terapia, movimentos, muitas vezes é movimento mesmo, assim, você sentiu que você passou por uma situação de medo, aconteceu alguma coisa e você congelou, né? Nomeia o sentimento, medo, congelei. A situação passou, você viu que não era nada daquilo, a situação seguiu. E se você não tomar consciência de que você ficou congelado e você manter aquilo no seu corpo, aquilo vai tirando a sua vitalidade. Então você precisa liberar isso, reconhecer, olha, eu senti medo, mas agora tá tudo bem. E se for uma coisa muito grande que você não consiga lidar, buscar alguém para te ajudar, né? Uma terapia, um treinamento, uma leitura, a meditação, né? Que todos os dias nós temos aqui. A meditação, ela é um caminho de entrar em contato, né? Com o nosso interior, através da nossa respiração. A meditação, ela nos coloca nesse lugar de presença, de reconhecer o que nós estamos sentindo e também de relaxamento. Hoje, na nossa meditação guiada, eu vou propor aqui para vocês, para a gente fazer uma meditação mesmo de escaneamento e relaxamento do nosso corpo, para que a gente vá soltando as tensões do nosso corpo. Porque às vezes a gente está com tensões que a gente nem percebe. E nesse estado de meditação, quando nós entramos em estado de meditação, nós estamos presentes no nosso corpo. Então a gente pode fazer essa soltura, esse relaxamento. Sim, alguém disse da constelação também é uma ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda muito a reconhecer esses sentimentos, padrões, e nos ajuda a olhar para isso e liberar, para que a gente não precise carregar aquilo que não é nosso, aquilo que já passou e não precisa mais permanecer. Existem muitos caminhos terapêuticos
para que a gente trabalhe a nossa energia emocional, para que a gente trabalhe as nossas emoções, os nossos sentimentos e possa liberar também o nosso corpo, né, desses sintomas. Então o corpo ele é muito sábio. Todo sintoma do nosso corpo ele diz alguma coisa além da nossa saúde física. Ele diz também alguma coisa sobre a nossa saúde emocional, certo? E como nós gostamos de metáfora, o exemplo que eu trouxe hoje aqui para falar sobre como que essa nossa energia emocional, como as nossas emoções, elas influenciam no nosso corpo físico, né? Pensa numa caixa de e-mail, uma caixa de e-mail lotada, né? Você abre seu e-mail, tem ali 2.000, 5.000 e-mails lotando a sua caixa de e-mail. É como se você tivesse ali nessa caixa de e-mail emoções não lidas, não organizadas, um monte de pendência que vai se acumulando, muitas coisas que são desnecessárias, são só spam, né? São só mensagens que você nem precisa, mas que você foi deixando ali. E muita coisa que você não respondeu, que você não abriu aquela mensagem do e-mail e deixou de dar atenção para aquilo ali. E isso vai se acumulando, se acumulando. O que acontece com a caixa de e-mail quando a gente não abre os e-mails, não limpa a nossa lixeira emocional? O sistema trava, né? O e-mail trava. E o nosso corpo também é assim, ele vai travar se a gente não olhar para as emoções, não abrir as mensagens que as emoções mandam. E o convite, então, para que você possa olhar para a tua caixa de e-mails das suas emoções e responder as que precisa, abrir, olhar às vezes uma mensagem e deixar ali, eu não vou ver agora, mas daqui a pouco eu vejo, limpar, né, o spam, limpar a lixeira. Então a gente precisa ler os e-mails, compreender os e-mails, esvaziar alguns deles, para liberar espaço em nós, para que a gente possa viver também esse estado de serenidade e relaxamento que é o nosso estado natural. Nosso estado natural é o estado de paz. Esse é o nosso estado natural. E às vezes a gente se acostuma com a ideia de que é preciso estar sempre estressado, ocupado, fazendo alguma coisa. E a paz, ela não nos tira a ação. A paz, na verdade, ela nos coloca num lugar de ação consciente, de ação clara. A gente faz o suficiente, o que precisa ser feito, mas desse estado interno de paz. E para isso a gente precisa olhar para nossa caixa de e-mails, esvaziá-la, ler o que precisa, nomear os sentimentos, para que o sistema não trave, para que, né, o nosso corpo não comece a entrar em estado de estresse total e não comece sintomas se tornarem doenças mesmo, né? Tudo começa no nosso plano espiritual, emocional e físico. Quando já chegou no físico, é porque alguma coisa já estava dando sinal ali nas nossas emoções, certo? Então vamos olhar o nosso corpo como um espelho das nossas emoções, lembrar disso. Não que a gente tenha que toda hora ficar preocupado, doeu uma coisinha aqui, alguma emoção. Às vezes não. Às vezes é só uma dor mesmo ali de um mau jeito que você deu. Mas essa é a grande, eu falo que é a grande alegria, vamos dizer assim, de estar num caminho de autoconhecimento, de refletir sobre isso. É também reconhecer quando um sintoma ele está ligado com as minhas emoções, porque ele é recorrente, e quando é só realmente uma dorzinha ali de alguma coisa que eu fiz. E precisa só daquela atenção imediata ali, um gelinho, um chazinho. E tem emoções que não adianta só um chá e um gelo, que precisa realmente ser olhadas, abertas, assim como os nossos e-mails, que não devem ficar ali sendo armazenados sem gestão. Então a gente precisa fazer a gestão disso, certo? Então vamos para a nossa meditação de hoje. A gente vai fazer um escaneamento corporal para relaxar o nosso corpo, para abrir um pouquinho, liberar aí os e-mails da lixeira, os e-mails que estão aí no spam, para que a gente fique mais leve. Comece encontrando uma posição confortável,
Alinhe a coluna. Inspire profundamente pelo nariz. Solte pela boca. Deixe o ar sair totalmente do seu corpo. Mais uma vez, inspire. Expire. E vá permitindo que a sua respiração encontre o ritmo natural. E agora nós vamos respirar e mentalmente nós vamos repetir 3 vezes a cada respiração. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. Agora leve a sua atenção para os seus pés e vá relaxando os seus dedos. Relaxa a planta dos seus pés. Relaxa os seus calcanhares. Solte qualquer tensão que esteja nos seus pés e relaxe os seus pés. Vá subindo para suas pernas. Relaxe os seus tornozelos, suas panturrilhas. Relaxe os seus joelhos. E sinta conforme você leva a atenção para cada parte do seu corpo, o seu corpo relaxando mais profundamente. Agora vai chegando até as coxas, o seu quadril e relaxe. Solte. Se houver qualquer tensão, permita que ela se solte. Se você sentir algum peso acumulado, permita que esse peso, que essa tensão vá se dissolvendo na sua respiração. Vá levando a sua atenção agora para o seu abdômen. Sinta o movimento suave da respiração no seu abdômen. Relaxe todos os órgãos do seu abdômen. Relaxe a região lombar. Permita que qualquer tensão se dissolva também na sua respiração. Relaxe as costas. Vá subindo pelas costas e permita que vá relaxando toda a musculatura das suas costas, até os seus ombros. E relaxe os seus ombros. Desça pelos seus braços. Vá relaxando seus cotovelos, seus antebraços, seus punhos. Relaxe suas mãos, os dedos das suas mãos. Sinta a energia fluindo com leveza pelo seu corpo. Agora leve sua atenção para o tórax, para a região do seu peito. Respire e relaxe essa região. E conforme essa região relaxa, você sente esse espaço se expandindo com calma e serenidade.
Leve sua atenção para o seu pescoço, para sua garganta. Relaxe os músculos do pescoço. Libere qualquer tensão. Relaxe o seu rosto, seu maxilar, seus olhos. Solte sua testa. Sinta o relaxamento suave percorrendo todo o seu rosto. E agora relaxe, leve sua atenção para o topo da sua cabeça. E sinta um relaxamento total. Sinta a suavidade e a leveza de cada parte do seu corpo físico em relaxamento. E perceba que o descanso, a calma estão sempre no agora. Nosso corpo é como um rio. Quando fluímos, ele corre limpo, leve, cheio de vida. Sinta esse fluir da leveza no seu corpo físico. Respire. Vá integrando o que foi útil, o que foi bom. Gentilmente comece a movimentar o seu corpo. Devagar, com calma. Movimente um pouco a sua cabeça. Mexa os seus ombros bem devagar. Vá acordando o seu corpo. Com amorosidade, acorde o seu corpo. Mexa seus dedos das mãos, dos pés. Dá uma espreguiçada. E quando você quiser e estiver pronto e pronta, abra os seus olhos. Volte para cá. Tome consciência do ambiente onde você está. E traga esse estado de relaxamento do seu corpo para cá. Todos bem? Percebem? Esse é um exercício que a gente pode fazer sempre que se sentir em tensão. Escanear o nosso corpo para que ele relaxe e encontre esse lugar de paz que já é conhecido. Muito bem. Amanhã seguimos por aqui mais um passinho nessa nossa caminhada, olhando para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para o nosso corpo. Gratidão. Uma boa noite. Nos vemos amanhã.